Olá, meus irmãos, passando aí hoje, nesse domingo, dia 6 de agosto, segunda semana do Saltério, para meditarmos o Santo Evangelho, Transfiguração do Senhor, Evangelho de São Mateus, seu capítulo 17, versículo do 1 ao 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença dele, seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura, e eis que apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição, ouvi-o. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Pessoal, nessa festa da transfiguração do Senhor, então, na transfiguração, Jesus desejava que os discípulos entendesse que o reino dele não era deste mundo e, ao mesmo tempo, encorajá-los na fé, para que depois, quando viesse a crucifixão, a sua paixão e morte, não se escandalizassem, não fugissem, mas confiassem no Senhor, que ressuscitaria no 3º dia. Hoje, nesse Evangelho Dominical, nós temos a primeira leitura, que é o livro de Daniel, capítulo 7, versículo do 9 ao 14, e depois também na segunda leitura, segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 19. Então Daniel assiste em sonho a uma sessão do juízo de Deus. O destaque para o trono do ancião, composto por labaredas de fogo, então sinal da presença do divino. É uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus. Os livros lembram o próprio livro da vida, onde constam todas as ações realizadas pelas pessoas e pela humanidade. O autor desta passagem entende que para devolver o caráter humano à história é necessária, então, a intervenção divina por alguém semelhante ao Filho do Homem, ou seja, Jesus, que tem dupla natureza, humana e divina, assume a nossa natureza para nos salvar, para redimir o gênero humano. Bom, na segunda leitura, então, São Pedro defende a parousia de Cristo, não como fruto de lendas comuns nos círculos gnósticos da época, mas sim como fruto de experiências vividas. Ora, o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, é um fato, nasceu. O amor existe e nos visitou. Então, anunciada na transfiguração, em que se pode ver Jesus na sua dupla dimensão de glorificado e Filho amado de Deus. A parousia, mais que a preocupação pela segunda vinda de Cristo, é o exercício profético do presente. Sua vinda é permanentemente a vida, na vida pessoal e na memória da igreja. Ou ele vem ou nós vamos. Então, assim, podemos viver o Cristo como o sol da manhã, vencedor da escuridão e luz de cada dia. A transfiguração de Jesus marca o início do caminho da cruz. Era uma forma de preparar os discípulos para o que viria. Os discípulos estão desanimados pelo anúncio da paixão e pelas exigências
do seguimento de Nosso Senhor. Nesse momento, a transfiguração é de fato uma injeção de ânimo, pois nela se manifesta a glória de Jesus e a antecipação de sua vitória final. No terceiro dia, ressuscitará e vencerá a morte. Os sinais na transfiguração são os mesmos da ressurreição: o rosto radiante, as vestes como a luz, a voz do céu e o pedido de segredo até a ressurreição dos mortos. A transfiguração é a teofania, ou seja, a manifestação de Jesus como o Filho de Deus, anunciado pela voz do alto do próprio Pai. E também a presença da Trindade, o Pai com a voz, as nuvens, o Espírito Santo e o próprio Cristo Filho. Moisés e Elias, personagens cujo retorno anunciava a chegada do Machia, do Messias, do ungido, agora dão testemunho de Jesus. É o Messias esperado por Israel. A lei e os profetas encontram seu pleno cumprimento e ápice na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos, pois, uma apresentação completa de Jesus. Nele se manifesta a glória de Deus, o verdadeiro Messias esperado e o Filho de Deus. Para refletirmos então nesse domingo, a transfiguração mostra a fé dos discípulos na pessoa de Jesus, pela contemplação de sua vitória sobre a morte. Assim, poderão assumir todas as exigências do discipulado. É também um convite a superar a tentação de um messianismo glorioso e fácil, a empreender com Jesus o caminho da obediência à vontade do Pai, mesmo que esse amor chegue até as consequências, ao ápice de morrer pela pessoa amada. Deus abençoe você para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 97: o Senhor reina, que a terra resulte de alegria. Grande abraço, muito obrigado, tchau, tchau. Curta e compartilha.